Olá, está começando o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre uma lei que foi sancionada, entrou em vigor no final da década de 90 e obrigou os bancos a instalarem circuitos internos de TV. O autor dessa lei é o vereador Adelicel, do PT, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado. Também estão aqui conosco o Pedro Loss, que é diretor do Sindicato dos Bancários, e o Rodinei Torres, que é membro do Fórum Regional de Justiça e Segurança da região do Eixo Baltazar. Vereador, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa lei já há mais de 10 anos atrás e como é que ela está hoje em dia aqui na cidade. Bem, eu articulei essa lei, como eu costumo fazer com todos os projetos de lei que eu apresento aqui, com a sociedade organizada de Porto Alegre. Eu tenho uma relação histórica com os sindicatos bancários, uma categoria por demais importante, que tem sofrido ao longo dos anos um estresse muito grande em relação à insegurança no seu serviço. Tá? Foram inúmeros assaltos a bancos, com morte de bancários, com morte também de pessoas que estavam usando o sistema, né? Os usuários, os clientes dos bancos. E, evidentemente, quando surgiram as câmeras de vídeo com essa tecnologia de você poder gravar, de você ter um determinado padrão, tá? Nós tivemos a assessoria técnica de engenheiros da área de eletrônica e que nos deram exatamente qual era o sistema. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o sistema, mas ele é tecnicamente um sistema perfeito para gravar e inclusive arquivar por um período essas imagens, para que qualquer eventualidade de assaltos, enfim, que ocorram, roubos, possam ser detectados pela polícia e, evidentemente, esse é um processo altamente inibitório para o ladrão. Infelizmente, o sindicato dos bancos, os banqueiros e seus representantes não aceitaram. Algumas agências fizeram imediatamente, mas houve um recurso, houve uma ação direta de inconstitucionalidade feita pela Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul e foi até o Supremo Tribunal Federal, um STF. E o Sepúlveda Pertence, que é um homem que tem uma trajetória jurídica importante nesse país, deu ganho de causa para a municipalidade, porque a prefeitura acabou defendendo essa lei, porque ela foi sancionada pelo prefeito, portanto uma lei municipal deve ser respeitada. Nós tivemos então êxito e a partir disso começou um processo de fiscalização mais rigoroso nos bancos e hoje todas as agências deveriam ter esse sistema nessas condições. Nós estamos inclusive estudando a possibilidade de fazer uma pequena alteração com uma tecnologia mais avançada, então a partir de um determinado momento, agências novas já usariam uma tecnologia mais avançada, mais sofisticada, mais fácil de articular. Mas, por enquanto, essa lei está em vigor, portanto, ela tem legalidade reconhecida nacionalmente, porque qual era o debate? Que as prefeituras, os legislativos municipais, municípios não podiam legislar sobre o sistema financeiro nacional, mas nós não estamos legislando sobre o sistema financeiro, estamos legislando sobre o modus operandi, sobre a agência, sobre o prédio, sobre a segurança das pessoas. E por isso que vingou esse nosso projeto. O Sepúlveda Pertence disse sim, a prefeitura, a municipalidade, o legislativo municipal, a Câmara, pode legislar sobre esse tema de forma concorrencial. Por isso que nós podemos legislar sobre o horário dos bancos, sobre as filas de atendimento, sobre todas essas questões. E eu estou articulando agora, discutindo inclusive com o sindicato, por isso é que eu propus que se convidasse o Pedro Loss, porque estou discutindo com o Ademir da Confederação Nacional um projeto de lei, inclusive, que aumente a segurança, principalmente porque nós temos aquele roubo que é feito quando a pessoa sai da agência bancária. Porque as pessoas ficam no banco cuidando quem sai, então nós queremos que tenha uma proteção para que a pessoa que entra na fila do banco e quando ele vai fazer a sua operação, ele não seja visto. Um certo biombo, né, de proteção, para que quem está atrás não veja qual é a senha, não viu a quantidade de dinheiro que foi retirada. Portanto, essa é uma pequena modificação que eu vou fazer em toda essa lei de segurança bancária. Vocês bancários perceberam que mudou essa questão da segurança após a implantação do sistema?
Inicialmente a gente achou que desde quando o Adelir propôs a criação da lei, já era um avanço, né? Era uma lei que dialogava com a necessidade não somente da categoria, né? Porque a categoria tem a necessidade de melhores condições de trabalho, e a segurança é uma delas, né? Porque as pessoas precisam estar no local de trabalho, ter a tranquilidade de fazer a sua atividade. E ainda mais a do bancário, que lida com o recurso financeiro, né? Com o dinheiro, manuseia o dinheiro. E o que acontece que, como o Adelir muito bem colocou aqui, os banqueiros, né, os bancos, usam de todos os recursos para não cumprir a legislação. Não somente essa, como o Adelir colocou aqui, mas inúmeras legislações aí, trabalhista, inclusive, os bancos, né, usam de todos os recursos para não cumprir a legislação. Então, essa lei que o Adelir, na década de 90, propôs, foi aprovada, que teve que, infelizmente, ir até o Supremo para que passasse a vigorar em Porto Alegre, foi um avanço, né? Foi um avanço na questão da segurança, não somente para o trabalhador, mas principalmente também para os clientes, né? Para os consumidores das agências bancárias. Porque os bancos, eles lucram muito com a sociedade, né? São as taxas, os juros abusivos cobrados da população. No Brasil, nós temos a taxa de juros mais alta do mundo, então recurso financeiro não falta para os bancos cumprir a legislação, seja ela de segurança como essa, ou enfim, trabalhista, né? O que a gente percebeu que nem todas as agências de imediato, como ele colocou, e se adequaram, né, a esse sistema aí. E a gente não tem uma fiscalização, porque às vezes tem um equipamento, mas não funciona. Então isso é um problema também, mas às vezes inibe por ter o equipamento, né? O ladrão nunca sabe se está funcionando ou não, às vezes funciona, não é o ideal. Claro que esse equipamento instalado dá uma segurança não somente, né, para o trabalhador como consumidor, e sim também dá um serviço de inteligência, seja para a Brigada Militar ou para a Polícia Civil, possa depois fazer um trabalho de investigação, mapear os pontos de atuação das quadrilhas, enfim, e fazer um estudo, né, mapeamento dos bandidos, dos assaltantes que operam nas agências bancárias, né. E essa questão que o Adelir nos coloca aqui muito bem, que o Adelir vai fazer um complemento à lei, uma modificação da lei chamada saidinha do banco, isso realmente é uma discussão que está sendo feita a nível nacional, como o Adelir bem colocou aqui, a CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, está pautando muito forte isso com a FEBABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, nessa questão, né? Porque os banqueiros não tem que só dar atendimento, tem que garantir sim a segurança no estabelecimento bancário, e depois também quando ele sai, como disse aqui, um biomo que evite que o assaltante, o bandido, enfim, tenha acesso à senha, tenha acesso ao cartão, enfim, porque a gente sabe que muitas vezes eles ficam no autoatendimento, monitorando, principalmente pessoas de terceira idade, pessoas com deficiência, que são mais alvos fáceis, né? Mas a gente notou, sim, com certeza, essa lei teve bastante avanço, infelizmente, aí, né, com os recursos utilizados pelos banqueiros, pelos bancos, o que falta, talvez, aqui em Porto Alegre, a gente sabe que a dificuldade de fiscalizar, a gente também tem aqui a questão das leis das filas nos bancos, que não são cumpridas pelos bancos, também falta fiscalização por parte da SMIC, da prefeitura, do município, enfim, mas com certeza teve bastante avanço aí nessa questão aí da segurança, né, porque deu uma tranquilidade para o trabalhador e para o cliente, né, mas eu acho que tem que ter uma maior fiscalização para cumprir essa questão aí dessa lei e outras como, por exemplo, eu citei aqui a lei das filas. Vereador, como é que as pessoas podem denunciar, como é que as pessoas podem agir quando veem que não está sendo cumprida uma lei como essa? As agências bancárias devem ter, ou pelo menos deveriam ter, um formulário de queixas, né, desde as filas, desde essa questão da segurança, mas a maioria não tem. Eu até, quando propus esse tema para a TV Câmara, eu propus exatamente porque, como faz mais de uma década que nós aprovamos a lei, todas as leis, né, quando passam um certo período, elas tendem a ficar mais frouxas, porque não há uma fiscalização tão efetiva. Em 2003, 2004, quando eu fui secretário da SMIC, né, eles já tinham feito uma tentativa de eliminar, derrubar essa lei aqui, mas não tiveram êxito e foram para o Supremo. Então ela estava em vigor. Eu fiz um duríssimo combate. Eu cheguei a fazer
a notificação primeira, a notificação segunda, depois a primeira multa, a segunda multa porque depois fecha a agência bancária, lacra. Algumas estavam na iminência de serem lacradas, aí pediram uma reunião especial com a SMIC para que nós tivéssemos tolerância. A resposta que nós demos, não, nós vamos fazer valer a legislação. A mesma coisa eu fiz com a lei das filas quando fui secretário. Então, o que nós estamos fazendo? Abrindo um novo ciclo de debates sobre a segurança bancária, inaugurando aqui exatamente esse espaço na TV Câmara, para que eu possa, por exemplo, agora fazer um pedido de informação para a Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio. Eu vou levantar, que eu tenho na internet, todas as agências bancárias, vou perguntar, estas agências aqui listadas têm o serviço de monitoramento por vídeo? Sim ou não? A Secretaria tem que me dizer sim ou não. E para que ela tenha segurança e não dê uma barriga, como se diz na gíria do jornalismo, ela vai ter que fazer uma fiscalização. Tá? Aí eu tenho condições, entende, de fazer as ações que forem necessárias. Se não houver, eu vou me valer do Ministério Público, tá? Exatamente de quem deve fiscalizar o conjunto das leis, para fazer valer efetivamente uma lei que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E ato contínuo, né? Eu agora estou ultimando os preparativos, as conversas, as discussões para tratar da famosa saidinha do banco, que o Pedro Loss se referiu há pouco, construindo esse anteparo, esse biombo, como uma lei complementar a essa das câmeras de vídeo. As pessoas vão dizer, mas isso não é uma parafernália demais? Não, não é. É uma coisa tão simples, tão banal, tão necessária. Os bancos ganham muito dinheiro. O ramo da economia brasileira que dá mais dinheiro é banco. Tá? Eu diria até o seguinte, aqui fazendo uma provocação para ver se eu consigo fazer um debate maior e ser mais ouvido, inclusive com os donos de banco. Eu acho que talvez só a contravenção ganhe mais dinheiro, mas dentro do sistema legal, digamos assim, é o que ganha mais dinheiro. Rodinei, como representante do Fórum, né, Regional de Segurança e Justiça, queria que tu falasse um pouquinho quais são as reivindicações que chegam da população até vocês, como é que a população se sente insegura em relação aos bancos. As reivindicações com relação aos bancos são as mesmas, a questão dos assaltos, como o vereador mesmo colocou, e o Pedro Loss, a saidinha de banco, né, a falta de segurança que hoje se tem de entrar numa agência e de sair da agência. Mas eu acho que Porto Alegre ela pode avançar e copiar alguns exemplos da nossa vizinha aqui, Canoas. Canoas tem nesse sistema de vídeo monitoramento, é um programa que fica na central de monitoramento da prefeitura, que é um programa, é um software de computador que já é usado há anos nos Estados Unidos, na Europa, que ele faz uma leitura facial. Então já quem está lá no caso, no centro de monitoramento, já detecta, já acusa este indivíduo que ele é procurado. Em pouco tempo pode deslocar viaturas para lá. Em Canoas já tem esse exemplo, funciona, né? E os bancos lá, alguns pelo menos, né, aderiram à proposta da prefeitura em instalar essas câmeras. Eu acho que Porto Alegre aqui pode estar avançando nesse sentido aqui também e está disponibilizando esse software e os bancos colocando as câmeras. Outra coisa, até sugerir que o vereador Adeli, que talvez estenda também as agências lotéricas, que hoje as agências lotéricas funcionam também como banco para depósito, pagamento de contas, e o volume de dinheiro que roda nas lotéricas é muito grande e também ali está havendo muito problema, isso é o que chega ao Fórum e ao Conselho Municipal. Até porque essa informação cruzada facilitaria bastante. Hoje em dia a tecnologia permite, né, que as câmeras tenham melhor qualidade e que reconheçam mais fácil. Isso que o Rodinei colocou é de fundamental importância. Por isso que no projeto de lei que eu fiz, era tecnologia de ponta naquela época. Essa questão da verificação facial é uma nova tecnologia. Por isso que eu estou verificando, conversando com técnicos profissionais, inclusive vou falar com a pessoa que foi secretário municipal de Segurança Urbana em Canoas, o Alberto Kopitic, que hoje está no Ministério, voltou ao Ministério da Justiça, que trata do Pronace Nacional, para ver, pela sua experiência profissional, né,
que foi ousado em Canoas, isso aqui, que eu possa fazer isso e de repente mais uma, porque a primeira lei de vídeo monitoramento que foi aprovada no Brasil foi a nossa, diga-se de passagem, a primeira, foi uma proposta que veio exatamente do setor dos trabalhadores de bancos, mas eu tive a possibilidade, aqui também a abertura que tem essa Câmara de Vereadores, de ousar nos seus projetos de lei. Então nós queremos sim trabalhar muito essa questão da segurança, porque veja o estresse sob o qual as pessoas trabalham numa agência bancária, o estresse sob o qual as pessoas entram muitas vezes numa agência bancária, principalmente os idosos. Isso que foi levantado sobre as lotéricas, nós já começamos a discutir muito tempo atrás. O problema todo é o seguinte: a lotérica é um microempreendedor que responde por uma casa bancária, normalmente, ou regra geral, a Caixa Econômica Federal. Então, o nosso debate tem que ser como esta grande instituição financeira, que é uma instituição financeira pública, dê segurança para os pequenos agentes, que são apenas agentes de vai e vem, vai e vem. Nós já conseguimos um avanço significativo em Porto Alegre acerca das lotéricas. A própria Caixa Econômica, aqui faça justiça, a Caixa Econômica e a Superintendência aqui do Rio Grande do Sul, o superintendente Cola e sua equipe. Eles ajudam essas lotéricas a pagar uma empresa daqui do Sul, para fazer o recolhimento do dinheiro e a disponibilização do que a gente chama os cofres boca de lobo, aquele que você enfia o dinheiro para dentro e não tem como tirar, porque ele é aberto fora da agência lotérica. Então é algo extremamente importante. Parece-me que a IPTC faz o recolhimento hoje também dos recipientes de moedas nesse sistema de área azul, e também não pode abrir ali no local. Isso seria uma temeridade. Vai para uma sala que é vídeo monitorada, até porque houve uma denúncia que, mas estão levando isso para uma sala fechada na IPTC, qual é o controle? Não, tem um controle, um vídeo monitoramento, etc e tal, e eu sempre achei que, mesmo eu sendo um vereador de oposição, mas acredito na idoneidade do secretário Vanderlei Capelari. E, de fato, ele me demonstrou, me convidou para ir lá verificar. E tem outras instituições que agora podemos fazer um paralelo, como isso é complicado. Não é só no sistema bancário. Hoje nós já temos em toda a Transurb um vídeo monitoramento, mas ainda temos muitos problemas. O que tem diminuído um pouco os assaltos a ônibus e nas estações. Eu tenho o caso de uma experiência pessoal de uma amiga minha, funcionária da Transurb, que ficou altamente traumatizada depois de um assalto violentíssimo que houve numa das estações. Então, não é porque a pessoa fraquejou, não é um problema de fraquejar, é que ninguém pode entender o que é o estresse de um assalto, só quem vivenciou. Eu já fui pungado 2 vezes no centro de Porto Alegre, é um negócio horrível, e eu não sofri uma violência. Imagine se houvesse. São coisas completamente diferentes. Nós temos que preservar a saúde, a vida, a integridade das pessoas, e por isso que é importante esse debate que nós estamos fazendo. Nós apenas lastimamos que toda vez, como disse o Pedro Loss, que a gente quer propor uma coisa avançada, moderna, de segurança para o trabalhador e para o cliente de uma agência bancária, nós encontramos dificuldades com os donos de bancos. Senhores, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Espaço para o lazer, a prática de exercícios e esportes como futebol, vôlei, além de aparelhos de ginástica. E equipamentos artesanais de recreação infantil feitos de eucalipto.
O Parque Moinhos de Vento, mais conhecido como Parcão, é ponto de encontro da juventude e esportistas do dia a dia. A réplica de um moinho açoriano no estilo dos que existiam no bairro nos primórdios da cidade está lá para ser contemplado. O nome tem origem no século XVIII, quando Antônio Martins Barbosa, vindo de Minas Gerais, se estabeleceu com seu moinho de vento, onde hoje fica a Avenida Independência. Na área de 11,5 hectares, a natureza é exuberante. Flores que deixam mais coloridos os caminhos. E ao redor do pequeno lago, diferentes espécies animais. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial. A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A grande chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho. E desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal. A Sala PF Gastal homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. O Centro Cultural funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. A Avenida Borges de Medeiros fica no centro de Porto Alegre. Ela inicia na Avenida Mauá e vai até a Avenida Padre Cacique. A abertura da Borges é recente, data de 1925. Antes disso, a extensão que ia da Rua General Andrade Neves até a Coronel Genuíno era oficialmente denominada Rua General Paranhos. Mas, para os porto-alegrenses, o local era o Beco do Poço. Devido à topografia da região com fortes ladeiras e depressões, a General Paranhos virou foco de crimes e prostituição.
Planos para urbanizar e melhorar a rua sempre foram discutidos, mas foi o intendente Otávio Rocha que colocou como objetivo a transformação do local. Foram feitas obras de viação com alargamento da rua, derrubados prédios, além de investimentos em higienização e embelezamento. Partiu de Otávio Rocha também a construção do famoso viaduto de cimento armado, hoje um cartão postal da cidade. Estamos de volta. Bom, a gente não pode falar em segurança nos bancos sem falar do problema do transporte de valores. É uma coisa que vem sendo discutida há bastante tempo aqui na casa, né, vereador? O senhor tem acompanhado esse problema, se discute a possibilidade ou não de criação de baias. Queria ouvir um pouco a opinião dos senhores em relação a isso. Não sei se o senhor quer começar. Quando houve uma morte na CIS Brasil, lastimável, de pessoas, filha de uma pessoa conhecida da casa aqui, militante social, houve, claro, uma comoção pela forma estúpida que essa pessoa foi morta, uma jovem, e começou a ser discutido os horários do transporte de valores. E nós sempre deixamos muito claro, não só porque tem uma lei nacional que proíbe o transporte de valores depois das 20 horas, porque os valores têm que ser transportados a qualquer hora do dia, tá? Porque aí o sistema que funciona. Nós temos que criar as condições objetivas de termos segurança para isso, tá? Então, se houvesse, por exemplo, esse biombo, esse anteparo num caixa eletrônico, você tem muito mais segurança de fazer o transporte de valores. Quem está por perto não está vendo se está retirando, não está retirando, o que está fazendo, se está arrumando, está botando dinheiro. Já é um primeiro elemento, o cara não tem segurança. Tá? E depois tem essa questão de quem faz o manuseio do dinheiro. Porque, na verdade, quem faz o manuseio do dinheiro hoje, muitas vezes é uma pessoa que não tem nenhum preparo para esse tipo de coisa, porque o banco terceiriza com uma empresa de transporte de valores, tá? Que faz esse manuseio, que põe no caixa, etc. e tal. Esse é um grande debate, afinal de contas, ele não é um bancário, ele é um transportador. Então, essas são temas que não foram resolvidos. Mas esses são os tipos de temas que não são resolvidos aqui na municipalidade, porque o transporte de valores tem uma regra nacional. Tá? Talvez nós tivéssemos ser ousados aqui, agora vocês estão me dando inclusive essa deixa, assim como eu usei e me valendo da declaração do voto do Sepúlveda Pertence do Superior Tribunal Federal, de repente eu me aventuro fazer uma lei municipal aqui sobre transporte de valores, mas pode dizer, não, mas tem uma lei federal, nós vamos disputar essa lei, porque o maior absurdo é um carro forte parar em qualquer lugar. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque os nossos ouvintes, nossos telespectadores vão ouvir muito bem. O Mercado Público Central tem uma agência do Banrisul. Tá? Ele, em vez de parar ao lado, na Borges de Medeiros, tá? É muito mais seguro, ele para em cima da calçada do Glênio Pérez, com o cano de descarga encostado no deck do Café do Mercado. O negócio mais estúpido que eu já presenciei, não uma, não duas, nem três, nem mais 10 vezes. Tá? Ele tem muito menos área de visão, ele tem muito mais insegurança, o sujeito que está cuidando se o malote vem ou não vem, e é um lugar muito mais vulnerável. Quer dizer, então é uma estupidez que acontece. Agora, senhores deputados federais, senhores senadores do Rio Grande do Sul, isso é uma legislação para os senhores também fazer. Tá? Nós aqui em Porto Alegre, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu diria que Porto Alegre é uma cidade muito ousada. Eu, como vereador, eu tenho leis que todo mundo dizia que não tinha jeito, que não era constitucional, que não podia fazer. Eu sou, inclusive, o autor também de uma lei que ataca uma outra área de insegurança, que são os ferro velho, a pirataria, o contrabando, a contrafação. Eu fiz a lei que caça o alvará de quem trabalha na ilegalidade. Pois já ferros velhos já foram fechados com base na minha lei. Portanto, eu sou daqueles que trabalham por uma cidade legal, que garanta a cidadania, que garanta a tranquilidade das pessoas. Então, eu acho que os nossos deputados federais estão pecando muito, estão deixando de legislar sobre questões que atingem a população. Ficam nos grandes debates nacionais que muitas vezes não dão em absolutamente nada. Aí as agências reguladoras, tipo a Anvisa, ficam fazendo legislação, quando o Congresso Nacional devia de legislar. Eu sei que eu sei um pouco do tema, mas para mostrar para o nosso telespectador, Thaís, que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Nós aqui, a Câmara, está assumindo a sua. Essa é uma queixa bem firme, né, da população em relação ao transporte de valores, né, Rodinei? Sim, isso na época da morte dessa menina foi durante um assalto
a um banco ali na Assis Brasil, próximo ao Birici. Então, houve toda essa discussão e o Conselho, na época, tirou um posicionamento favorável a que os bancos tivessem um local específico para que o carro parasse e fizesse essa carga ou descarga dos valores, né? E não mais na rua, porque o assalto se deu justamente quando estava abrindo a porta do carro forte e os ladrões surpreenderam e ali houve um tiroteio e essa menina veio a ser alvejada. E houve toda me lembro que na época teve uma audiência pública e o pessoal dos bancos foram radicalmente contra, até porque a maioria dos prédios parece que são alugados e tudo mais. Mas eu acho que tem que ser revisto isso e o Conselho Municipal, reitero aqui na época, fez toda essa discussão, né, se posicionou favorável a que os bancos tenham um local específico para que os carros fortes parem e façam a carga e descarga. Traria mais segurança aos bancários também, Pedro? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu acho que toda legislação que procura aperfeiçoar o sistema de segurança, com certeza, mas não só o bancário, a população como um todo, a gente acredita, né? Porque como o caso que foi colocado aqui da pessoa que foi morta, o cidadão que foi morto, ele era um cidadão que passava na rua, não era um funcionário de banco. Então a gente acredita sim, né? Porque a nossa preocupação não é só com o trabalhador bancário, é sim por ser um sindicato dos bancários, mas sim com o conjunto da sociedade. Então acho que sim, essa proposta aí vai ao encontro, né, da sociedade e buscar ter mais uma segurança. Em relação ainda aos biombos, vereador, como é que está o processo de formação desse projeto? Bom, há municípios que estão mais avançados do que nós, nessa vez nós estamos atrasados, tá? Eu já tenho os elementos para o projeto de lei, os elementos básicos que eu pretendo nos próximos dias, agora é uma questão apenas de dias, de protocolar esse projeto de lei que trata desse importante tema que é a chamada saidinha de banco. É onde atualmente se dão os maiores problemas, os assaltos, né? A violência contra as pessoas, tem causado inclusive mortes. Então nós queremos trabalhar essa ideia do biombo como uma forma de proteger as pessoas, os clientes, nesse caso mais os clientes do que os próprios bancários, né? Mas que evidentemente causa estresse para todo mundo, né? Porque qualquer assalto que dá na frente do banco é a agência que fica marcada, é o gerente que vai ter que responder, é o bancário que vai estar suspeito porque acabou de dar dinheiro para uma pessoa e a pessoa foi assaltada logo depois, quer dizer, então fica assim, inclusive essa suspeição, né? Agora eu acho o seguinte, que em decorrência desses projetos, eu tenho inclusive uma agenda marcada com o comandante-geral da Brigada, para tratar de um conjunto de questões de segurança pública e vou tratar inclusive dessa questão do vídeo monitoramento, como é que a Brigada Militar está vendo essa questão, porque eu acho que nós temos que ganhar todos os setores da sociedade para apoiar essa legislação. Não adianta que eu entre com um bom projeto de lei aqui, depois ele não tem sustentação. Se eu puder arrancar uma declaração pública do Comando Geral da Brigada Militar, evidentemente essa lei entra com mais força aqui. Se eu puder arrancar essa declaração do nosso secretário estadual de segurança, evidentemente que isso me ajuda como autor da lei muito mais, tá? Agora, como eu disse anteriormente, esse debate aqui está servindo, Thaís, para que eu possa voltar com toda a força, todo o dinamismo que tem marcado a minha trajetória política, de fazer os enfrentamentos necessários diante dos momentos de necessidade da população. Hoje a população necessita ser protegida. E nós, os vereadores, nós temos que verificar se a nossa legislação está bem colocada. Por exemplo, essa questão que nós acabamos de discutir sobre os carros fortes, evidentemente que eu vou levar isso para os nossos deputados federais, tá? Porque afinal de contas, nós, os vereadores, somos sempre os mais importantes dessa cadeia de políticos, porque nós estamos diuturnamente em contato com a população e nós também temos a obrigação de cobrar isso dos nossos parlamentares em nível estadual e federal. Ótimo. Senhores, a gente está chegando ao fim do programa. Eu vou passar um tempinho para cada um dos senhores fazer as considerações finais. Queria começar isso contigo, Rodinei. Eu acho importante esse debate vir à tona. O vereador Adeli é um vereador que sempre está
atento às questões da cidade. Muito importante que foi essa legislação das câmeras, assim também com a questão das filas, que me lembro quando, na época que o vereador era secretário, cobrava muito da questão das filas nos bancos, né, do tempo de espera, né, e vamos abrir esse debate aí, que a população entenda que o vídeo do monitoramento é muito bom para toda a cidade. Obrigada, Pedro. Não, eu acho que o tema da segurança não interessa somente aos bancários, interessa ao conjunto da sociedade. Então, quando o Adeli diz que a sociedade tem que se apropriar dos debates, realmente a questão da segurança é primordial, um dos temas que preocupa mais a população, né? Então, eu queria aproveitar que, como o Adeli disse, que pega e leva o assunto adiante, compra muitas brigas, que muitos evitam fazer, a questão dos estabelecimentos lotéricos, né? Realmente isso que foi dito aqui, do vídeo monitoramento, né? Porque a questão do terceirização do serviço, que os bancos pegam e levam para o estabelecimento lotérico, para reduzir custo com o salário, para reduzir a despesa administrativa. E o que acontece? Precariza as condições de trabalho. Primeiro, porque o salário do caixa da agência lotérica é bem inferior ao que ganha um caixa num estabelecimento bancário. Sem segurança, atendimento, a população também fica vulnerável. Então, esses assuntos também, eu acho que o Adeli, né, como disse aqui, vai levar, eu acho que tem que pegar e levar adiante, né? A questão da saidinha do banco é muito importante, né? Porque a questão, como eu disse aqui, a questão da segurança é de extrema importância para a sociedade. Só quem não tem interesse nisso são os bancos. Porque os bancos, eles lucram, é o setor da sociedade brasileira que mais lucra nesse país e gasta milhões na mídia para dizer que são responsáveis socialmente. Não. A verdadeira responsabilidade começa no tratamento com os seus trabalhadores, trazendo, sim, inicialmente, mais segurança. Então, acho que esse debate tem que ser feito. O vereador está de parabéns, o vereador Adeli, por pautar a questão da segurança aqui na nossa cidade. A sociedade precisa se apropriar desse tema da educação, como tem feito aqui no Conselho Municipal, aqui com o Rodinei, muito bem conduzindo lá no Conselho Municipal esse tema. E só não interessa esse tema aos banqueiros, né, que querem continuar lucrando muito sem cumprir com o seu papel social com a sociedade. Então, acho que esse debate foi muito bom. Eu agradeço o convite e dizer que nós, dos sindicatos bancários aqui de Porto Alegre e região, estamos sempre à disposição para esse sistema, não somente da segurança, mas do sistema financeiro nacional, enfim, todo o tema que envolve a sociedade, porque a nossa luta não é só dos bancários, mas sim do conjunto da sociedade. Obrigado. Obrigada, Pedro. Vereador. Queria apelar aqui aos nossos telespectadores para que entrem em contato com o nosso gabinete, trazendo a sua contribuição como cidadão. Deve também ter pessoas que estão nos assistindo, que são técnicos de várias áreas da segurança que nós tratamos aqui, tratamos de temas de segurança, mas foram questões bem variadas e complexas que nos trazem esses elementos para que eu possa, quem sabe, fazer uma alteração nessa legislação das câmaras de vídeo monitoramento, que eu possa fazer a melhor legislação sobre a saidinha de banco, que eu possa resolver o problema das lotéricas. Enfim, eu estou aqui como servidor público da cidade de Porto Alegre. Obrigada. Senhores, agradeço a presença de vocês. Obrigado. E a você, obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa.